Uma boa tarde, meus irmãos. Hoje, dando continuidade a essa série de estudos que têm sido ministrados nos outros dias anteriores e nos próximos continuará sendo ministrado pelo presbítero Vitor Grando. Hoje eu tive o privilégio de ser convidado para falar sobre conservadorismo. Nesse momento em que nós estamos fazendo essa série, cumpre esclarecer dois pontos. Um é que a perspectiva dela não é de proselitismo, defesa específica de uma ou outra corrente política, embora algumas se manifestem extremamente anticristãs e nesse ponto são adotadas. E outro ponto é que nós utilizamos basicamente como um texto base o livro Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis. E esse livro é uma boa fonte de consulta sobre cada um desses novos ismos, velhos ismos, mas que se renovam muitas vezes e acabam sendo pontos de discussão no dia a dia e organizações dos ensinos que são dissimulados ou espalhados pelas mídias. Hoje, então, falando sobre conservadorismo, eu gostaria de tomar por empréstimo, me apropriar, como diria Charles Spurgeon, de um verso bíblico. Em Deuteronômio, capítulo 19, verso 14, está escrito: não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. Senhor Deus e Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a Tua condução nesse estudo, que pode vir a parecer um estudo de coisas seculares, mas que, na verdade, não deixa de ser um enfrentamento de heresias ou de ilusões que são postas à nossa frente. Que nós tenhamos a visão correta de todas essas ideologias postas no mercado político e que, ao vê-las corretamente, possamos perceber as ilusões em cada uma delas. Hoje, Senhor, especificamente, que nós possamos crescer em conhecimento e, a partir da perspectiva da Tua palavra, nos desiludirmos de pontos, ó Deus, que são contrários à Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Conservadorismo. O que seria conservadorismo? Existe uma discussão se conservadorismo vem a ser propriamente uma ideologia, pois, de uma forma explícita, dentro dos autores e da prática conservadora, a gente não encontra um credo, não há uma indicação específica de uma substância, ou melhor, não há uma indicação de uma proposta substancial, substantiva no credo conservador. Por isso, nem haveria de ser um credo para alguns, mas uma prática ou uma filosofia da prudência. O liberalismo coloca o indivíduo no centro do mundo. O socialismo, a classe social. Mas você não encontra no conservadorismo a indicação de um elemento central de doutrina. Até nós iremos perceber, numa análise das várias manifestações conservadoras, de que existiria, sim, algum elemento central, mas que ele acaba por não ter um caráter dogmático. Conservar
é o quê? Conservar significa manter alguma coisa, preservá-la, enfrentando as forças que tendem a eliminá-la com o passar do tempo. O que nós lemos agora na Bíblia fala de uma orientação conservadora que Deus deu ao povo de Israel, à igreja do Antigo Testamento, quando eles se manifestavam sob uma forma de Estado nacional. Não mudem os marcos da divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês. Então, nós temos uma ordem de manutenção e preservação na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. Então, é não mudar, é preservar o que foi estabelecido, mas não só pensando em si, pensando nas consequências de que aquilo causaria um dano ao outro limítrofe, ao próximo, ao vizinho. E que esses limites foram fixados pelos antigos, quer dizer, pelos pais, avós e antepassados daqueles que estavam naquela terra. Veja que não há aqui referência alguma ou consideração alguma à vontade dos que estavam contemporâneos à terra, à vontade dos que estavam naquele momento de posse do seu quinhão de terra. Mas há uma ordem de que se preserve, independentemente deles. Quer dizer, há aqui a ideia de preservação de coisas, ou que nós podemos também estender, ideais, culturas, elementos da tradição recebidos do passado. Uma grande crítica que se faz à ideia de conservação ou ao conservadorismo, uma grande crítica que se faz a essa perspectiva de vida, de existência, de conservar o que se recebeu dos antepassados, da sociedade passada. Uma crítica que se faz a isso é de que conservar significaria tentar preservar relações de poder existente. Então, principalmente os autores de linhagem e os pensadores de linhagem marxista, eles vão dizer o seguinte: olha, ele está preservando é só uma posição de privilégio dele. Ele está preservando apenas uma circunstância de vida que ele recebeu dos seus antepassados que lhe garantia algum tipo de conforto e privilégio. Porém, não é assim. Quando nós vemos que, decorrente da destruição de tradições passadas, a ocorrência de prejuízos irreparáveis, ou quando nós vemos que, a partir da destruição de elementos culturais recebidos, há uma irreparabilidade, há uma impossibilidade há uma impossibilidade de se recompor ou de se compensar devidamente o dano feito, nós verificamos que não há aí propriamente razão a essa crítica marxista. Ademais, por exemplo, aquele senador norte-americano, aquele político norte-americano que criou McCarthy, que criou o macartismo e perseguia os comunistas dentro do ambiente político e institucional norte-americano, o McCarthy sofria essa acusação de estar preservando poderes do establishment da época. Todavia, quando nós vemos a quantidade de pessoas que foram perseguidas e tiveram seus direitos e liberdade cassados dentro do bloco comunista naquela época,
e inclusive o autor de Arquipélago Gulag é um deles. Quando nós verificamos isso, nós percebemos que a ideia de conservação ultrapassa em muito e vai muito além da ideia de manutenção de privilégios ou da ideia de manutenção de poder. Ela é algo que possui em si a proteção de verdades intrínsecas e não verdades que são avaliadas unicamente de uma perspectiva externa. Vejam bem, os irmãos, o seguinte, que essa hermenêutica de suspeita, ela é apenas capaz de atacar aspectos externos, mas ela não tem como verificar verdades internas de cada uma daquelas tradições, das suas construções históricas, do zelo, do esforço empregado por gerações e gerações em construir aqueles valores que se querem preservar. Então, nós temos que, embora haja uma hermenêutica de suspeita, a criticar a ideia de conservação ou a criticar a possibilidade de conservadorismo, de um movimento conservador, nós vemos que a verdade intrínseca dos itens e das tradições que se querem conservar, essas verdades por si só são suficientes para justificar, levar em boa consideração e ter como evidentemente salutar a presença na vida política de um conservadorismo enquanto até mesmo ideologia. Uma das dificuldades que existem para a compreensão de um real conservadorismo é que o conservadorismo ele muda de conteúdo de época para época e de lugar para lugar. Quando nós observamos o conservadorismo americano, como na República, na Federação Norte-Americana, não existe nessa federação, uma experiência feudal ou de vassalagem, nós vamos encontrar ali que os ideais conservadores naquela república, eles serão basicamente de conservação dos princípios da Revolução de Independência deles e basicamente das ideias de livre mercado, também consistentes, ou melhor, também consentâneas e coerentes com o momento revolucionário do surgimento daquela federação. Já quando nós, por exemplo, vamos ao Canadá, nós vamos ver que os conservadores canadenses ainda se espelham na experiência em conservar os princípios da experiência histórica deles, como os mesmos princípios vinculados à coroa britânica e os princípios vinculados à colonização francesa. Não disse que não há povo mais conservador ou mais provinciano do que o canadense. Porque justamente eles conservam essas tradições locais. Quando nós vamos para o conservadorismo, quando nós nos remetemos ao conservadorismo brasileiro, nós encontramos uma vinculação desse conservadorismo com dois itens. Um item patrimonialista, que é o conservadorismo brasileiro, ele tende a ter práticas de manutenção de um patrimonialismo, e nesse momento o conservadorismo brasileiro ele se liga mais
a um conservadorismo que Roger Scruton vai chamar de conservadorismo tradicional, ou um chamado conservadorismo sagrado, um conservadorismo metafísico, ou um conservadorismo transcendente, porque o conservadorismo brasileiro hoje ele se liga mais à defesa de valores como moralidade, como alternância de poder, quer dizer, de oposição a uma concentração de poder, quando, na verdade, o conservadorismo prático brasileiro, ele hoje ele está ligado à ideia de manutenção do patrimonialismo, manutenção do estamento burocrático. Deveria ser assim. Porém, quando a esquerda começou a se movimentar nos últimos governos para políticas chamadas, principalmente para políticas de corte em relação ao conhecimento tradicional ou aos valores tradicionais, principalmente aos valores da família, e incluindo as pautas relativas a gênero ou as pautas que foram interpretadas pelos conservadores transcendentes ou conservadores espirituais, digamos assim, né, ligados a valores espirituais, quando foram abolidas pela prática dos últimos governos de esquerda, quando foram afrontadas os ideais espirituais dos conservadores brasileiros, houve uma cisão. Então, uma parte do conservadorismo, ele passou a se vincular realmente a uma mudança, a uma confrontação do estamento burocrático. E a outra parte passou a ficar vinculada, que era a parte ligada à burocracia, ficou vinculada à manutenção do estamento burocrático. Por que eu citei esses três exemplos, o americano, o canadense e o brasileiro? Para demonstrar que existe essa dificuldade, que é a mudança de conteúdo do conservadorismo de acordo com o local e de acordo com a época. Essa é uma dificuldade que leva a alguns afirmarem que não há um credo conservador. Porém, existe um credo conservador, certas linhas gerais que nós podemos considerar características de itens de um credo conservador. Quais seriam elas? Os irmãos verão na tela um slide em que nós as elencamos. Eu colocaria como primeira a fragilidade dos empreendimentos humanos e a tendência humana para o mal. Todo conservador, ele traz em si essa consciência de que há uma consequência do pecado original cometido lá no Éden. Quer dizer, esse é um ponto de afinidade entre o conservadorismo e o cristianismo. A ideia de que o homem caiu e se tornou mal. Aquela ideia que nós vemos no Gênesis, quando Deus resolve inundar a terra e vê que era continuamente mal o pensamento de todo homem. Essa ideia, ela está intrinsecamente ligada à ideia de que os movimentos que se apresentam com propostas abstratas de mudança, esses movimentos acabam dando errado. E, não muitas vezes, esses movimentos acabam gerando consequências catastróficas. Aí nós vemos o segundo item do credo conservador, que é a discordância da utopia.
A utopia é um paraíso alcançável ali na frente. O conservador, na verdade, ele acha que nós caímos de uma posição de inocência. O casamento é conservador porque ele traz os resquícios da época da inocência, pois ele foi estabelecido no Éden, no tempo da inocência do homem. Mas, com a queda, as possibilidades dele dar errado pela corrupção do gênero humano, essas possibilidades se amplificaram. Daí a necessidade do próprio Deus inspirar na civilização humana regramentos sobre o casamento para minorar essas más consequências. E não só quanto ao casamento, quanto ao Estado, quanto a outros elementos, nós observamos essa possibilidade de erro, essa possibilidade de consequências danosas. Eu gostaria de exemplificar isso falando de uma grande proposta que aconteceu na história da humanidade de construir um paraíso na Terra. E aqui nesse livro é a tragédia de um povo, a história da Revolução Russa. Há um documento em que um comunista reconhece que dá errado um movimento revolucionário e que a revolução ela acaba sendo inevitavelmente um instrumento para que as pessoas tirem proveito uma das outras e dificilmente, e não há na história da humanidade um evento revolucionário que proponha uma utopia que traga algum tipo de resultado realmente digno e eficaz e que não traga em si a marca de milhões e milhões de mortos. Então, Trotsky, ele escreve uma carta aberta em que ele denuncia em que se tornou aquela Revolução Russa lá em 1917. Ele diz: a participação das massas bolcheviques na organização do partido está se tornando marginal. Quer dizer, a proposta da Revolução era que as classes menos favorecidas, os camponeses, tomariam o poder, os proletários e camponeses tomariam o poder. Mas ele denuncia: a participação das massas bolcheviques na organização do partido está se tornando marginal. Desde o ano passado, impera uma psicologia peculiar e burocrática, baseada na crença de que a Secretaria-Geral é capaz de decidir toda e qualquer matéria, mesmo desconhecendo fatos básicos. Um amplo extrato de trabalhadores bolcheviques, tanto no governo quanto no aparato partidário, renunciaram por completo às suas opiniões, ou pelo menos não as expressam de maneira franca e aberta. E ele faz isso num capítulo que expõe a forma geral das consequências. Nesse capítulo, Orlando Figes, o autor do livro, ele fala e ele narra, citando autores da época que visitaram a Rússia da época, citando trocas de correspondência e trocas de informações por entidades filantrópicas, a devastação de fome, guerra e crueldade e a destruição psicossocial do povo russo em decorrência da Revolução. Então, esse credo conservador, o que ele nos diz nesse ponto? Ele diz: olha, nós desconfiamos de toda a proposta de um mundo melhor, porque na história toda a proposta de mundo melhor terminou mal. O que subentende também uma ideia de que o conservador ele vê com desconfiança propostas abstratas de reformas e revoluções, e ele se prende a práticas concretas. Então, por exemplo, é conservador aquele que tem o pensamento de que o ataque às questões
acessíveis e pontuais são mais efetivas do que a implementação de programas gerais e abstratos. Então, a prática de comunidades locais, como igrejas, associações de moradores, entidades filantrópicas, de terem um atendimento médico ou distribuírem comida através de campanhas de sopão, essas práticas são mais eficazes do que práticas gerais a serem implementadas numa escala nacional ou continental. Citando um exemplo brasileiro de revolução, por exemplo, no sistema previdenciário, se houvesse uma frente verdadeiramente conservadora na época que se acabaram com as previdências setoriais e se uniu todas elas em um só instituto de regime geral, se houvesse um movimento conservador vitorioso a essa proposta naquela época, nós não teríamos tido a quantidade de desvios e de estruturas de corrupção dentro da Previdência Social brasileira. As corrupções seriam setoriais, não causariam tanto dano e seriam mais facilmente verificáveis pelos beneficiários ou pelos representantes de categoria de cada setor. Então, um conservador, ele se liga a reformas não amplas, não abstratas, não em larga escala, mas ele se liga a reformas em pequena escala, graduais e com evidências de sucesso na história. Agora, qual tradição? Olha, há conservadores aqui no Brasil, há conservadores na América, há conservadores na Europa, há conservadores no Oriente Médio, há conservadores no Reino Saudita, por exemplo. Temos a mesma substância de um conservador no Reino Saudita? Não. Por quê? Porque a tradição que um conservador ele busca manter é sempre primeiramente, a sua tradição, a tradição que ele recebeu. É a nossa tradição local e comunitária, familiar, a nossa tradição da cidade, a nossa tradição do país. Essa tradição, ela é mantida como? Ela é mantida enquanto evidente o seu caráter funcional e a sua ligação histórica e com sentido, isto é, uma ligação que direciona para um propósito ou que justifica e legitima um comportamento ou uma conduta benfazeja. Não é o tradicionalismo. Aí no slide, que os irmãos devem estar vendo, sobre o credo conservador, eu fiz questão de colocar uma frase citada pelo David Koyzis, em que ele fala que a tradição é a fé viva dos mortos, mas o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. É uma frase de Jaroslav Pelikan. Essa frase expressa bem o seguinte: a tradição enquanto uma fé viva, enquanto uma fé eficaz, colocada em prática, que conduz a pessoa a uma posição benfazeja em relação ao próximo, de respeito e de manutenção da eficácia do que foi recebido dos seus antepassados, essa tradição vale a pena ser mantida. Não é aquele tradicionalismo sem sentido que vem a ser defendido.
que deva ser defendido. Por exemplo, aquelas tradições do Brasil agrário, não há tanta razão de ser nelas hoje. Por exemplo, um estatuto de uma mulher casada não faz sentido hoje, numa sociedade agrária em que as distâncias eram grandes, em que havia um grande isolamento e não havia uma garantia de segurança ostensiva ou critérios e valores ou práticas de urbanidade, talvez fizesse algum sentido, mas numa sociedade urbana não há por que você colocar um estatuto da mulher casada. É algo que não seria um tradicionalismo oco, sem sentido algum. Ainda mais com o acesso paritário a homens e mulheres ao conhecimento. Então, nesse sentido, a tradição que defendemos é aquela tradição que se manteve viva. Essa é a tradição que o conservador defende. É aquela tradição ligada à ideia de continuidade histórica. Edmund Burke, ele coloca o seguinte, que o conservadorismo, ele vai ser a preservação da continuidade histórica. E dentro do Estado, aí ele vai falando do Estado em contraposição às ideias dos conservadores revolucionários de matriz contratual francesa. Ele, em oposição a eles, ele diz que o Estado é uma parceria não somente entre os vivos, mas entre os vivos, os mortos e os que ainda hão de nascer. Nesse ponto, nós encontramos essa perspectiva do conservadorismo bem alinhada com o dever de consideração que o Senhor Deus estabeleceu lá no Velho Testamento e que é válido para o cristão de hoje, o dever de consideração pelos limites, como eles recebidos dos antigos, tendo em conta não tentar mudar nada que prejudique ao próximo, ao vizinho. Implícito nisso está a ideia do conservador, a ideia de, às vezes, suportar com sacrifício próprio certas circunstâncias de privação pessoal ou comunitária que seriam resolvidas, hipoteticamente, facilmente, pelas propostas utópicas e abstratas dos movimentos revolucionários. Né? Um fenômeno histórico conservador por excelência que nós temos hoje na humanidade, um monumento conservador, é a Constituição inglesa. A Constituição dos ingleses, ela é não escrita e ela consiste, sobretudo, em convenções persuasivas que, em algum sentido, vinculam a conduta dos agentes políticos, mas que não são estritamente passíveis de imposição legal. Veja que enquanto, por exemplo, na Constituição brasileira já existem inúmeras emendas, os ingleses, eles têm uma Constituição não escrita e que é obedecida e transmitida oralmente dentro daquele reino e que limita e dá transparência e dá caráter de punição a quem rouba o dinheiro público ou infringe os direitos humanos. O nosso habeas corpus, na Constituição brasileira, é escrito. O Instituto do Habeas Corpus do Brasil, ele precisa ser escrito e é violado. Historicamente violado e demanda muito esforço institucional dos advogados e dos entes republicanos para que seja respeitado. Mas, naquele reino,
transmitido oralmente e tradicionalmente, de maneira não escrita, ele é eficaz e um orgulho daquela nação. É um exemplo de conteúdo conservador, um exemplo típico de conteúdo conservador. Nós temos que o próprio cristianismo é baseado numa tradição. E elementos e práticas éticas e morais dos cristãos muitas vezes não estão escritos. Muitas vezes são esquecidos nas escolas dominicais. E mesmo sob o ataque de ensinos heréticos, os membros das igrejas continuam mantendo aqueles valores cristãos. Isso é também ligado ao conteúdo do conservadorismo. Não o conteúdo que é mantido em si, mas essa prática de manter tradições. É nesse sentido que nós podemos falar que conservadores tendem a ser cristãos, embora nem todos os conservadores sejam cristãos, mas que, como o cristianismo ele é uma tradição recebida, uma grande tradição recebida pela revelação singular de Deus, tanto em Cristo como nas Escrituras, e também pelo fato da igreja cristã ter influenciado a formação ocidental, nós cristãos tendemos a ser conservadores, ou somos sempre em alguma medida conservadores, e somos influenciados pela prática conservadora que se liga à ideia de manutenção do que nós recebemos de nossos pais e avós e do que nós vivemos em nossas vidas. É claro que o cristão, ele faz parte de um corpo, que é o corpo místico de Cristo, que se compõe dos santos vivos e mortos, do presente e do passado, em todos os lugares do mundo. Então, nós comungamos a fé de pessoas de 2000 anos atrás, de pessoas que estiveram diretamente com Cristo. Nosso esforço, quando você vê um ministro, um reverendo, como o reverendo Joel, olhando os textos originais e buscando trazer o sentido dos textos originais, um professor de escola dominical buscando no comentário o que os crentes originais pensavam sobre um texto bíblico, ou que os pais da igreja ou crentes de outras épocas pensavam sobre determinado ensinamento bíblico, você está olhando uma prática conservadora. Por esse aspecto, nós podemos dizer que sim, em certa medida, e numa boa medida, o conservadorismo ele acaba sendo naturalmente o caminho de um cristão devoto. Mas existem coisas do conservadorismo que não vão vir a ser basicamente motivo para a recepção do mesmo, ou desses elementos conservadores que eles não vão ter que ser cridos de maneira cristã, ou melhor, recepcionados por um cristão. Existem elementos do conservadorismo que são elementos que indicam a falha do próprio conservadorismo enquanto uma teoria política cristã. Por exemplo, nós temos que evitar e submeter a um escrutínio práticas políticas e culturais que sejam irracionais. A nação brasileira é uma experiência política num contexto temporal. Nós nos integramos nela por juramentos. Aqueles que serviram ao exército ou aqueles que se formaram prestam algum tipo de juramento.
Eu me lembro, quando me formei no colégio militar, eu fiz o juramento de confiar e lutar sempre pelo destino grandioso do Brasil. A gente se integra à nação por esses juramentos, e eles não são antibíblicos e até são honrosos. Mas nós devemos submeter a ideia de nação a um escrutínio. Ela não pode ser maior do que Deus. O Estado não pode ser toda a dimensão da vida do nacional. Não existe a ideia irracional de por Deus e pela pátria. Nós lutamos pela pátria, podemos lutar e morrer como cristãos e iremos para o céu, se assim o fizermos. As opções éticas da participação de um cristão num combate, e é possível um cristão combater pela sua pátria, mas isso não significa que ele estará combatendo por Deus, ou pelo nome de Deus, ou numa situação de martírio por Deus. Essas formas irracionais de que os culturalmente cristãos apenas, sem uma ligação mística a Cristo e exclusivamente pela prática cultural e política do conservadorismo estão ligados a Cristo, esta concepção é errônea e deve ser afastada do nosso credo conservador enquanto cristãos, se conservadores formos. Devemos considerar que nem sempre que se morre pela pátria vai se morrer por Deus, nem sempre que se morre por Deus vai se morrer pela pátria. Não se pode, por exemplo, morrer pela pátria contra Deus. Isso seria, sim, um ato de loucura. Mas não significa que, como conservador, você tenha que desembocar num nacionalismo profundo ou num nacionalismo radical. Uma outra característica é que, como o conservadorismo não é intrinsecamente cristão, mas decorre da necessidade de conservar coisas ou valores recebidos, tradições recebidas, esse conservadorismo não oferece uma visão coerente de Estado como uma comunidade dentro da sociedade humana, uma visão coerente com o cristianismo. Nós encontramos orientação para ser cristãos, um bom cristão sob Nero, sob Nero, sob Diocleciano. Puritanos foram bons cristãos sob reis e rainhas iníquos. E cristãos são bons cristãos debaixo de ditaduras, sem, entretanto, vir a promover movimentos de subversão contra essas ditaduras. Por exemplo, nós não encontramos uma ação subversiva entre cristãos no antigo bloco soviético ou na China atual. Um evento que vale a pena estudar quanto a isso é o evento da queda do ditador Ceausescu, em que cristãos estiveram à frente do movimento que culminou na queda dele, e ele morre linchado. Mas a morte dele não vem a ser promovida pelos cristãos que estavam à frente do movimento. Realmente, o movimento de libertação da Romênia do jugo da família Ceausescu, esse movimento de libertação começa com cristãos pregando o evangelho e as características evangélicas relativas à liberdade de consciência. Esse ensino se propaga de tal maneira que o povo vê como insuportável continuar sob aquela ditadura.
E isso faz com que dentro do próprio movimento comunista e dentro do próprio Partido Comunista Soviético não se verificasse mais uma legitimidade dos Ceausescu. Há um livro, O Fim do Ceausescu, Morra como um Cão Miserável, em que o autor, um jornalista que acompanhou de perto aqueles eventos todos, ele explicita muito bem que, ao perceberem que Ceausescu já não tinha mais o apelo ou a consideração popular, os próprios comunistas, no movimento interno, acabam por fazer a transição para um movimento de abertura similar ao que Gorbachev promovia. E é nessa perspectiva que outros grupos comunistas interessados no espólio daquele Estado totalitário promovem, enfim, o linchamento dele, da família Ceausescu, quer dizer, do Ceausescu e a sua esposa. É possível ser cristão nos mais inóspitos e diferentes ambientes políticos. Não significa que o cristianismo dependa de um ou outro modelo progressista, conservador, para ser relevante. É claro que nós percebemos uma maior afinidade, temos maior afinidade, temos elementos de afinidade mais persuasivos no conservadorismo do que em outras crenças políticas. Mas não há aí uma consideração definitiva de que o conservadorismo venha a ser uma teoria política cristã, no sentido específico do termo, ou uma prática genuinamente cristã em termos de política. Era essa a aula de hoje. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados e fiquem mais um pouco para o culto que começará daqui a pouco, às 19 horas. 19 horas será postado o culto, e até o próximo encontro, até a próxima ocasião em que vamos estudar a Palavra de Deus.